E fala pessoal, eu tô aqui trazendo pra vocês a resenha desse quadrinho aqui, ó. Elfos. Ele é um quadrinho da Mitos Editora, em capa dura. O papel é o couché, papel couché de boa gramatura. Ele é um quadrinho bem grandão assim, não sei se vai ter como vocês terem noção da dimensão dele pelo vídeo, mas ele faz parte desse selo Gold Edition, né, da Mitos Editora, que é um selo voltado para quadrinhos com um acabamento mais luxuoso. Eles geralmente são esses quadrinhos com as proporções maiores. Eu vou pegar aqui quadrinho americano para vocês terem uma visibilidade melhor das proporções dele. Deixa eu trazer para cá. Está vendo? Esse aqui é o quadrinho americano, esse aqui é o quadrinho que eu vou resenhar agora, o Elfos da Mitos Editora. Eu vou trazer aqui também um mangazinho, né? Um One Piece básico. Geralmente os mangás seguem esse padrão de tamanho também. Pra vocês verem como ele é bem grandão, né? Eu acho que agora dá pra ter uma melhor noção das proporções do quadrinho. Vou colocar isso aqui pra cá. Mas vamos lá. Agora eu acho que vocês devem ter notado de que eu troquei, né? Que eu tô usando esses fones aqui por causa que o meu microfone que eu consegui, o novo, ele acaba que não cumpriu as expectativas, né? E não tem como eu voltar a usar o celular, porque é bem complicado. Aqui eu tô gravando pelo OBS, tá? E, tipo, muito mais fácil editar, gravar. Tipo, eu termino de gravar, já tá no computador, não preciso transferir, então, enfim, vai ficar dessa forma. Mas vamos lá. Esse quadrinho aqui, do que ele se trata? Ele é um quadrinho de fantasia medieval, como já deve ter sido notado por vocês. Ele é escrito, deixa eu pegar aqui os artistas envolvidos. É escrito. É porque assim, na verdade são. Eu tenho que explicar primeiro o fato de que eles são duas histórias, tá? É como se fossem dois contos situados aqui desse quadrinho. Então você tem uma primeira história e a segunda, num total de 106 páginas. Então você tem cada história mais ou menos 50 e tantas páginas, mais ou menos. E a primeira história é focada nos Elfos Azuis. É escrita pelo Jean-Luc Stein. É um quadrinho francês, né? Franco-belga. As ilustrações ficam a cargo do Kiko Duarte, né? Ele não é brasileiro, apesar do nome parecer, né? Ele é espanhol. E as cores do Diego Saito. Esse sim é brasileiro. Deixa eu pegar aqui os envolvidos na segunda história. O roteiro fica a cargo do Nicholas Jerry, as ilustrações do Gianluca Maconi e as cores também do Rodrigo Saito, né? Do que se trata isso aqui? Elfos, ele é uma história meio antológica, né? Tipo, cada edição aqui, no caso, tem duas, né? Duas histórias, contam uma história. Mas no caso aqui, elas têm uma ligação uma com a outra, né, visto que elas faz parte do mesmo universo, né? Mas cada um não se intercala com a outra, digamos assim. Então aqui você tem histórias focadas em elfos, né, obviamente, mas cada história vai focar numa raça específica de elfos, né, uma sub-raça, né, não sei como que é a forma mais correta de se referenciar a eles. Então, assim, nós temos os azuis, os silvestres, os brancos, os negros e os meio-elfos. Nessas duas edições aqui, a gente vai ter a primeira história dos elfos azuis e a segunda dos elfos silvestres, né? Então eu vou acabar contando um pouquinho sobre cada uma delas, enquanto eu vou mostrando os desenhos e dando os meus pitacos a respeito dos mesmos, né? Deixa eu abrir aqui, já para vocês terem uma noção do desenho. Eu vou falar brevemente sobre eles um pouco. Eu gosto dos desenhos, mas tenho as minhas ressalvas, né? Eu acho que eles são um pouco digitais demais ao meu gosto, apesar que algumas pessoas podem achar normal, né? Sabe, desfrutar bem. Eu acho eles muito clean. Eu gostaria deles ter um traço um pouco mais pesado, né? Um pouco mais carregado, mas nada que tire o brilho da arte, que inclusive em alguns momentos elas é de saltar os olhos, principalmente em momentos onde você tem é, construções ou panoramas mais amplos de cenários e tal, que nesse tipo de história eu acredito que aqui, ó, deixa eu pegar esse exemplo aqui que é perfeito, ó, esse cenário aqui, que esse tipo de história, né, história de fantasia medieval e tal, os cenários eles são um personagem à parte, né? Eles carregam histórias, então assim, é importante que você saiba retratar bem os cenários.
E aqui ele retrata muitíssimo bem, que inclusive o tamanho do quadrinho, né, por ser maior do que o convencional, ele acaba que valoriza a arte, né, do desenhista, porque você tem bem mais detalhes, você tem uma amplitude muito maior para trabalhar, você pode trabalhar com mais quadros, menos quadros, com um espaço maior. Então assim, você tem uma dimensão bem mais ampla de, de proporção das coisas. E a arte, obviamente, agradece esses espaços a mais que você pode utilizar. Então, assim, a arte, ela cumpre o seu papel, ela é bem legal em alguns momentos, em outros nem tanto. Os personagens, eles são bem detalhados, têm boas expressões e tudo mais. Porém, tem essas ressalvas que eu disse, mas nada que comprometa a experiência. Quanto à história, a história do primeiro conto, ela vai retratar a respeito de um casal, uma elfa azul e um humano indo investigar uma coisa que está acontecendo numa vila que seria povoada por povos dos elfos azuis, né? E acontece que eles chegam lá e tá todo mundo dizimado, né? Aconteceu uma fatalidade lá, uma chacina, eles encontram uma adaga lá que seria de um clã rival de humanos, que faz com que eles desconfiem desse clã e assim vai acontecer uma conspiração e tudo mais, e eles têm que resolver o mistério. Em contrapartida, há também uma segunda trama correndo paralelo a isso, de que tem uma elfa azul também, que ela vai falar com uma espécie de anciã, ou uma profetisa do clã deles, da raça deles. E nisso é passada uma profecia para ela e ela não entende muito bem e ela tem que ir atrás de um artefato de muito poder e fazer sei lá o que com o artefato. Ó, aqui, ó, uma coisa que eu tava falando anteriormente a respeito dos cenários. Olha esse cenário aqui. Isso aqui, quando eu abri essa página aqui, eu fiquei meia hora olhando esse cenário porque é muito bonito. E o cenário conta uma história, sabe? O cenário em si, ele tem que contar uma história e isso é mérito do desenhista, né? Do artista. Enfim, daí essa elfa ela vai atrás desse artefato, e até então você vê duas tramas distintas que no final elas se colidem. O que, que eu achei? Bom, eu acho que por ser uma narrativa de conto de apenas 50 páginas, você tem que desenvolver tudo em poucas linhas de diálogo e tudo mais. Algumas coisas ficam meio corridas, né? Eu achei o final um pouco abrupto, ele é um tanto quanto previsível. Os personagens são interessantes e tudo mais, porém há um excesso de conceitos jogados ao leitor e eu acho que isso talvez tenha correlação com o fato de ser um conto e também histórias de fantasia têm essa questão, né? Assim, são muitos conceitos já pré-estabelecidos que você já tem que ter domínio, que na verdade o escritor ele já predispõe que você já tem esse tipo de domínio, né? Então assim, são muitas coisas já jogadas, mas porque é um universo já teoricamente estabelecido. Porém, isso depois você se acostuma e você vai entrando durante a narrativa e a imersão toma conta e você acaba que releva essas coisas e não faz tanta diferença no final da experiência, né? Mas compromete um pouco o começo. Porém, fica aí as minhas ressalvas, mas eu acho uma história bem legal. Eu acabei me curtindo bastante, me envolvi. E, bom, vamos falar da segunda história, que eu já vou trocar aqui. A segunda história, como eu disse, é focada nos elfos silvestres, né? Então, uh, e a história, ela diz respeito ao seguinte: uma mulher, ela é achada aqui nas margens de um rio, de um riacho, né? Um orc está indo para executá-la e ela é salva por um elfo silvestre. E nisso, o elfo silvestre leva ela para a floresta, né, onde reside, né, os outros elfos silvestres, e lá ele não poderia ter levado ela por causa que os humanos estão em conflito com os elfos silvestres e ele seria levado para uma espécie de corte marcial, né, seria condenado e julgado. Nisso ele fala que ela despertou poderes druidas, né, que seria uma raça já extinta até então aqui, e que isso tem algum tipo de propósito que ele desconhece, que deveria levá-la aos sábios, aos anciões lá dos elfos silvestres e tal, e ele, por algum motivo, consegue. E vai indo e vai ser uma jornada que ela tem que levar. Que ele tem que levá-la viva até eles, né? E há alguns imprevistos no caminho. Há um problema que cerceia um clã de humanos em guerra contra mercenários orcs que precisam da ajuda dos elfos silvestres. Que inclusive ela foi enviada para buscar essa ajuda, né? Mas há problemas no caminho. Eu achei essa história bem parecida com a. Em questão de qualidade, tá?
no nível de qualidade da outra, né? Mas essa aqui eu preferi pelo fato de que os personagens, o casal, eles têm uma química de relacionamento bem mais desenvolvida do que os personagens da outra história. E o final dessa aqui eu achei um tanto quanto mais emocionante também. Os desenhos, eu achei eles um pouquinho melhores. Eu acredito que as expressões dos personagens e os detalhes dos mesmos estão um pouquinho melhores nessa, mas ainda persiste aquele lance da arte ser um pouco digital. Talvez isso tenha relação com as cores, né? Mas, no geral, eu achei as duas artes das duas histórias bem bacanas e bem apropriados pro que se pretende a história. Olha essa cena aqui de batalha, cara. Eu acho que as cenas de batalha da segunda história são mais bem elaboradas, né? Elas são usadas bastante esses planos abertos, sabe, para valorizar a quantidade e o sentimento de uma guerra mesmo. E eu acho que o desenho dessa edição aqui deu uma melhorada nesse quesito de guerra. No geral, as duas histórias são bem bacanas. Eu gostei das duas com esse pequeno melhora no final da segunda história e no desenvolvimento dos dois personagens, que eu achei melhor. Mas é um quadrinho bem bacana. Pra quem gosta do gênero fantasia medieval, é uma boa pedida. Eu vou ver se. Opa, deixa eu peguei aqui errado. Eu vou ver se ele ainda tá disponível na Amazon. Eu acredito que esteja. São 2 volumes já lançados no Brasil, tá? Eu só tenho o primeiro. Lá fora tem bem mais edições. Vamos esperar pra ver se a Mitos traga as outras. E é bem bacana mesmo, cara. Pra início de leitura em quadrinhos, eu recomendo também, tá? Porque assim, não tem muito segredo, é bem simples a narrativa, ela segue um padrão já conhecido pra quem já conhece esse tipo de história, né, de fantasia. Então, quem já gosta vai gostar já, provavelmente, mesmo se você nunca leu o quadrinho. E quem nunca leu fantasia medieval ou algo do gênero, pode acabar vendo nesse quadrinho aqui, nessas histórias, uma boa porta de entrada, porque ela é bem convidativa, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link do quadrinho na descrição, como eu disse, o link das minhas outras redes sociais, na qual eu faço resenhas de outros tipos de quadrinhos e de outros conteúdos, também tá na descrição. Não esquece de dar like, tá? É muito importante para mim. Se inscreve no canal e a gente se vê para uma próxima. Falou!